Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo da história da Igreja. Nós sabemos que na Idade Média tudo era feito em torno de Deus, né? Tudo era para Deus. As cruzadas, por exemplo, existiam para combaterem para Deus. As catedrais eram feitas para o louvor a Deus, que é a oração, né? As peregrinações eram feitas na busca para Deus. E na Idade Média também foi feita as universidades, que era o saber para Deus. Grandes estudiosos dizem que a universidade foi o maior contribuinte intelectual que a Igreja Católica já fez para o mundo, né? Porque foi a Igreja que criou as universidades entre o ano 1100 e o ano 1500. Aí, nesse período de anos, foram feitas 75 universidades, né? E as universidades, elas foram feitas à sombra das catedrais, dos mosteiros, porque ao lado de cada mosteiro e catedral existia uma escola. E lá as pessoas queriam saber a mais, né? Por exemplo, na teologia, filosofia e tantas outras coisas. As pessoas queriam saber a mais. E foi aí que foram feitas as universidades, né? A primeira universidade que foi feita, ela se chama Universidade de Bolonha, né? Que ela foi feita na França em 1158. E também nas universidades se tinha o ensino trivial, né, que eles chamam, que era o ensino da gramática, da retórica e da oratória, porque naquela época eles valorizavam muito o falar, muito mesmo. Por isso que toda a universidade, as primeiras coisas que eles iam estudar eram essas três coisas. E a segunda universidade, né, que é a mais famosa de todas, que é a Universidade de Sobórnia, né? Lá se estudava muito a teologia. E essa universidade, ela foi feita por um bispo, por um confessor, né, do rei da França, Luís IX. Esse confessor é o Robert Sorbonne, por isso que se chama Sorbonne, né, o nome dessa universidade, por conta do sobrenome, né, Robert Sorbonne. E essa universidade lá estudou pessoas que nós conhecemos, né, nada mais, nada menos do que Santo Inácio de Loyola, Santo Tomás de Aquino também estudou lá, São Francisco Xavier também estudou lá. E na época de Santo Tomás, quando ele estudava nessa universidade, quem foi o professor dele foi um doutor da igreja, né? Que foi o Santo Alberto Magno, né? Ele ensinou Santo Tomás de Aquino. E mais na frente, Santo Tomás de Aquino, ele se tornou professor também dessa universidade, junto com o São Boaventura, né? Porque nas universidades, quem dava aula eram os franciscanos, os dominicanos, eram as pessoas da igreja, porque a universidade era da igreja. Por isso que esses grandes professores, né, e esses grandes alunos também que tinham nessas faculdades, né, nessas universidades, porque na época não existia faculdade, era somente universidade. Porque tudo que nós temos hoje, a graduação, pós-graduação, isso tudo foi feito no período medieval, né? Não foi feito agora, foi no período medieval. E também a linguagem, né, de lá das universidades, como tinha gente de muitos lugares, porque eram poucas universidades, né, para o mundo todo, era só 75 na época. A linguagem que eles usavam era o latim, porque via gente de todos os lugares, mas lá nas universidades só se usava o latim, né? Mas aí, em 1311, o Papa Clemente V, ele pediu que mudasse isso, que nas universidades fossem também ensinados o hebreu, o caldeu, o árabe e outras línguas orientais. Por que o Papa fez isso? Porque ele queria que se expandisse a evangelização. E os seus missionários, os seus alunos e tantos outros tinham que saber outras línguas para poder evangelizar. A igreja ela se preocupa muito com isso também. Não é à toa que São João Paulo II, né, ele sabe 12 línguas diferentes, porque a igreja se preocupa muito com a evangelização de mais pessoas. Então, é isso, né? Se nós hoje temos as universidades, nós devemos à Igreja Católica. Porque se não fosse a igreja, dificilmente teria as universidades. Hoje existe tantas outras, né? Mas tanto que depois da Reforma Protestante foi também feita universidades protestantes e foi se expandindo, né? Hoje em dia nós temos vários tipos de universidades, né? E não é, infelizmente, não é como antes, porque antes, nesse tempo aqui da igreja,
as universidades eram feitas para Deus, na busca para Deus, na busca da verdade. Mas infelizmente hoje não é a mesma coisa de antigamente. Mas por conta disso, porque se expandiu e outras pessoas também formaram outras universidades. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.